Para você internauta que acompanha o canal NBS, o nosso programa Mesa Redonda, estamos aqui em mais uma edição e hoje nós temos dois convidados super especiais, da qual tenho certeza que você que nos acompanha vai gostar e muito. Eu recebo aqui ele, meu amigo João Carlos Fávaro. João Carlos Fávaro, que foi aí participante do Grêmio do Walt Disney, fundou a UMES, que é a União Municipal de Estudantes Secundaristas, é natural de Arapongas, Paraná, é um comerciante hoje atuando no ramo alimentício, foi presidente do PSL, PHS, fundou, também ajudou a fundar o PEN aqui da cidade de Mauá. Em 93 foi chefe de habitação do governo José Carlos Greco. Em 92 foi candidato a vereador pelo PSDB com uma quantidade de 317 votos e voltando a ser candidato em 96 também pelo PSDB. Se eu estiver errado você me confere por gentileza. E teve 997 votos. Filiado ao PDT, membro da executiva, teve um importante papel nessa coordenação da campanha deste ano, que elegeu 2 vereadores e hoje o prefeito eleito Átila Jacomussi apresentou o nome da chapa do partido para comandar a Secretaria de Segurança Alimentar. Falei certo? Obrigado pela sua presença, João Fávaro. Isso mesmo, correto, Nilton, boa tarde. Boa tarde, Gesomar. Você colocou muito bem, é isso mesmo, está tudo certo aí. Legal, obrigado por você aceitar o nosso convite de participar aqui do nosso Mesa Redonda, que eu costumo dizer sempre, não é um programa de entrevista, é um de bate-papo, e no meio disso aqui eu gosto sempre de fazer umas fofocas. E falando em fofoca, a gente vai fofocar bastante com relação aos servidores, eu estou aqui do meu lado também, Gesomar Alves Lobo, um maranhense, da cidade de Barão de Grajaú, também já passou por Umuarama, lá no Paraná, e é o presidente do Sindiserv, que é o Sindicato dos Servidores Públicos aqui da cidade de Mauá. Também é presidente do Conselho Fiscal da Federação dos Sindicatos do Estado de São Paulo, hoje instalada lá na cidade de Americana, só não é por falta de tempo da confederação também, mas também nomeou aí um amigo que é o Lorival, que representa a cidade de Mauá, tá certo isso? Positivo. Tá no seu 3º mandato, né? E vai poder hoje esclarecer algumas dúvidas com relação aos servidores aqui com a gente e participar, é claro, desse bate-papo. Gesomar, as nossas câmeras estão à sua disposição e agradeço imensamente por você estar conosco nesse nosso Mesa Redonda. Em primeiro lugar, uma boa tarde a todos os internautas. Eu quero aqui agradecer, Nilton, pelo convite que você nos fez, para que a gente pudesse vir aqui falar um pouquinho da luta do movimento sindical. Hoje eu tenho uma propriedade para a gente discutir mais profundamente em relação ao serviço público do Estado de São Paulo inteiro, que eu participo e faço eleição no Estado de São Paulo inteiro aí. E a gente está aí preparado para mais um embate que está para vir aí, se Deus quiser. Ô Josemar, a gente fala do sindicato hoje que tem uma belíssima de uma estrutura, mas o início da criação do sindicato foi uma coisa muito batalhadora, não foi? Foi. O início do sindicato foi difícil. Foi em 88, é isso? Não? Isso. Em 88 eu era diretor da associação e quando a Constituição nos permitiu criar sindicato, nós transformamos a associação em sindicato. Imediatamente o prefeito atual demitiu toda a direção do sindicato, que era o professor Amaury Fioravante, mandou embora toda a direção do sindicato e nós continuamos brigando, sem salário, sem condições. Eu ia trabalhar de pedreiro para a gente pagar o aluguel de uma sede que a gente tinha aqui na Almirante Tamandaré. E ficamos 1 ano e 8 meses desempregados e brigando contra a prefeitura, até que nós ganhamos na Justiça a reintegração. Quer dizer, um ato impensável do prefeito, ele fez os municípios arcar com um custo que teve que nos pagar 1 ano e 8 meses de salário atrasado. Caramba! Por irresponsabilidade da administração daquela época. De todas as conquistas do sindicato, qual foi assim, a mais árdua? Aquela que tiveram realmente uma briga assim, muito intensa mesmo, que você lembra?
Olha, nós tivemos briga intensa, nós tivemos com a administração do PT, do Oswaldo Dias. Nós fizemos uma greve de 13 dias, foi uma greve muito forte na cidade. Mas a maior conquista que nós tivemos na criação do sindicato foi uma lei chamada 2733, na época do Zé Carlos Greco, onde nós transformamos o acordo coletivo nosso em lei. Por quê? Até hoje, eles deram o direito de criar o sindicato, mas não regulamentaram. Quer dizer, você põe um filho no mundo, não resiste, deixa que ele vá viver aí sem documento nenhum. Amparo, né? E nós, assim, nós não temos direito à greve, nós não temos direito à convenção coletiva, não temos direito a nada. A gente faz porque a gente é peitudo e vai para a raça e vai buscar os interesses, entendeu? Maravilha. E hoje vocês têm um patrimônio, não sei pelo menos aonde eu pesquisei aí, de média de 8 milhões conquistado pelo próprio servidor, através do trabalho de vocês, e ainda tem uma chácara, não é isso? Onde vocês realizam os eventos. Vocês até inauguraram recentemente uma tenda de 20 por 10 lá, que acomoda as pessoas. É uma estrutura legal, não é isso? Que vocês construíram através desse trabalho. É verdade. Quando você fala em 8 milhões, dá a impressão que o sindicato tem 8. Não, o sindicato não tem esse dinheiro. É patrimônio. Isso é patrimônio. E nós conquistamos isso aí, porque na época que a gente era diretor da associação, na época do finado Dorival Rezende, nós ganhamos uma área muito grande ali no Primavera, na parte de cima, e a gente desenvolveu um trabalho, mas tinha uma favela bem encostada e ali impediu que você fizesse alguma coisa maior, porque o pessoal invadia, aquela coisa toda, e você não tinha autonomia para tirar o pessoal. Mas aí, com a vinda do Rodoanel, cresceu os olhos dos empresários, e essa chácara, que hoje é nossa, era do Lacer, e ele cresceu o olho na área lá para fazer galpão, para alugar e tal. E nós fizemos uma permuta de área. Nós passamos aquela área para ele e em troca ele nos deu essa área aqui no centro, que é 38 mil metros quadrados. Uma área muito grande também. E a gente vem trabalhando, e essa área ela foi avaliada há uns 2 anos atrás em 6 milhões e alguma coisa, né? Então a gente subentende aí que a gente tem hoje aí um patrimônio. Até pela estrutura que foi montada dentro dela. Sim, a gente tem um patrimônio aí aproximadamente de 8 milhões e uns quebradinhos, que é dos trabalhadores. Recentemente nós temos 2 problemas aí, que é da SAMA, que vocês criaram um embate, e também no servidor público com relação à tarifa, a tarifa de transporte. Mas antes, eu quero conversar também aqui com o João Fábio, que já deve estar acompanhando a política aí, né, João? Nós já temos aí 11 nomes já anunciados, inclusive um do PDT, que é o Cláudio Donizete. E como você já trabalhou na habitação no governo do José Carlos Greco, eu queria que você falasse para a gente o que você achou dessa nomeação de Raimundo Cassiano Alves para essa pasta de habitação, e o que hoje a habitação necessita dentro dos secretários hoje, para a gente poder atender às necessidades da nossa população. Bom, Nilton, Gesomar e a todos os internautas, eu também fui diretor de regularização fundiária, a gente acaba até esquecendo de colocar, em 2005, no governo Diniz, né? De 2005, o Diniz teve 11 meses de mandato, né? Depois o Leonel, continuei como diretor de habitação, de regularização fundiária, né? Com um nome até difícil, né? O pessoal falava regularização fundiária, o que é isso? Eu me lembro que a minha primeira reunião em 2005, os assistentes sociais veio para mim: seu diretor, nós vamos fazer uma reunião no oratório para entregar título de concessão especial e nós vamos fazer um convite. Eles vieram lá, colocaram assim no convite: a diretoria de regularização fundiária convida vocês para participar sobre a regularização dos seus lotes. Aí eu falei, muda isso aqui, para tratar de documentos dos seus lotes e tal, e fizemos uma linguagem mais popular, é isso? Você não acredita. Aí eu falei, vai ter umas 30 pessoas lá no evento, nós tínhamos assumido, o Diniz tinha assumido como prefeito, aí parece que anunciou que ele iria também nessa reunião, e acabou não indo nessa reunião, foi só eu e os assistentes sociais.
E teve mais de 200 pessoas lá, e a gente teve até dificuldade, nós não tinha caixa de microfone, foi no Caique lá, nós não tinha estrutura e tomamos umas broncas dos moradores, né? Então, para mim foi uma experiência em 2005, também em 93, que eu fui chefe de habitação. E em 2005 nós começamos um trabalho, dando continuidade no trabalho, nós entregamos muitos títulos de concessão para o uso de fins de moradia. O que é esse título? É uma escritura do pessoal do oratório. No miolo lá, nós entregamos acho que 300 e poucos títulos, e de lá para cá, o que percebe-se que não se entregou mais. Não progrediu o negócio. No governo do PT não se entregou mais títulos, pelo menos eu não tenho essa informação. Se entregou poucos, né, que a gente acaba não tendo essa informação. E o que acontece de se falar hoje de habitação? A habitação, por exemplo, indicou aí o Raimundo Cassiano de Assis, que é ligado ao Severino do MSTU. Eu acho assim, experiência eles têm. Eles têm know-how, eles trouxeram aqui moradias, 840 moradias lá do lado do Lisboa, né? Então, experiência eles têm. Eu acho que nesse sentido tem experiência. Mauá nós temos muitos problemas. Por exemplo, você pega a área do Zaira, tem 1.500.000 metros de área invadida. São aproximadamente 11.000 famílias lá. E aí faltam. Aí, por exemplo, tem um esgoto lá no meio, que causa muito acidente, que vai a céu aberto. Falta muita estrutura de água, falta estrutura de esgoto, pavimentação, e toda essa questão. É uma área que hoje, por exemplo, tem uma ação civil pública contra o SADEC e a prefeitura também é ré nesse processo. Nós mexemos nisso, falamos lá com o SADEC, o Marco SADEC, em São Paulo, ele esteve em Mauá para a gente tentar fazer um acordo, e eu acho que hoje a prefeitura ela tem uma possibilidade grande, pelo que eu vejo, a vontade do prefeito, do Átila, o jeito que ele está pretendendo governar, que é um ponto que a gente está admirando, de retornar, de ir lá novamente no foco, onde ele passou, aonde ele se comprometeu. O plano de governo dele é maravilhoso. Então, vai ter que ter a vontade política do prefeito, que eu acredito que tenha, da maneira que ele está tratando, vamos ver. Aí vai ter que ter também a vontade política do secretário de Habitação. Por exemplo, no nosso governo, lá atrás do Leonel, o Jesomar lembra, era o secretário de Habitação, era o Altivo, fui diretor, no qual fui diretor lá, foi criado também a Urban. Para que é a Urban? O governo que passou por aí depois de nós, perdeu a grande chance, no meu entendimento. O que a Urban foi criada? Criou lá no nosso governo, do Leonel. Nós não conseguimos implantar ela, foi na saída. E qual que era o foco da Urban? A Urban pega, por exemplo, aquelas casinhas que foi construída aqui na Pérola, conjuntinho de 60 e poucas unidades. Também do lado direito, que é a divisa de Ribeirão. Mais outras casinhas. Aquelas casinhas, os apartamentos foram invadidos. Eles não conseguiram terminar em Oswaldo Dias e Donizete. 8 anos eles não conseguiram. Nós entregamos pronto. Só faltava a porta e o restante. Eles não conseguiram terminar esse projeto de 64 unidades. Para que era a Urban? A Urban, hoje o povo, a prefeitura ela não pode dar uma casa. Ela tem que dar, quando é na lei, no Estatuto da Cidade, que ela derruba a casa numa área de risco, aí tal, ela é obrigada a dar outra casa. Substituir, no caso. Aqui, a Urban foi criada, você viu, teve superintendente na Urban no governo Donizete. O que fez? Foi o Elcio, é isso? O Elcio passou por lá. Então, ela foi criada para quê? Para se cobrar, por exemplo, aquelas 64 unidades. Tirou daqui, vai remover dali. Então vai pagar, mas coisa... Para pagar o quê? Quando fala que vai cobrar, não é cobrar um absurdo. É cobrar as taxas necessárias para a prefeitura terminar, para a prefeitura poder construir mais uma casinha, mais outra casinha. Não é uma coisa absurda. Por quê?
Então a Urban foi criada para isso. Hoje eu ouvi, não sei se é certo, que Diniz assume a Urban. Não sei se é real. O Diniz, ele foi um articulador, nós trabalhando na habitação, não sei se o Gesomar vai lembrar, nós acabamos com a palafita do oratório. Até me arrepia. 400 famílias mais em cima da palafita, com doença. Então, essa proposta, quando foi da palafita, foi assim, procuraram nós o que o governo Diniz poderia fazer de bom na habitação. Uma pergunta, o que o Diniz fez de bom na habitação? Eu vou complementar, mas nós vamos só para um breve intervalo comercial e a gente volta já já e você conclui. Muito bem, estamos de volta e continuando então aqui com o João Fávaro, estava falando do Diniz que participou da Urban, é isso? Não é assim, eu ouvi, hoje é fofoca, como nós estamos aqui, isso, eu adoro fofoca. que ele vai assumir a Urban. Certo. Se ele assumir a Urban, pelo conhecimento de 11 meses de prefeito que ele fez, eu acredito que aí junto com Raimundo Cassiano de Assis, poderão fazer essas peças... Mauá, com a Urban, eu expliquei da Urban que ela tem uma facilidade. Por exemplo, dá outro exemplo. Você pega o oratório, você pode lançar IPTU. Você pode cadastrar e começar a cobrar. Você pode pegar um absurdo hoje, o Zezomar vai entender um pouquinho. Canadá não se paga um IPTU. Eu moro no quarto centenário, um pouquinho mais para frente, eu pago IPTU. As casas do Jardim Canadá são melhores que... E você vê, o Jardim Canadá foi criado na época do Leonel Damo e eu era o mestre de obra daquela... Então, Gesomar, olha que bacana, olha que bacana. Se tem uma coisa, os técnicos sempre falaram para nós, eu trabalhei no planejamento, na habitação, eles falam assim, tem que criar algumas pessoas de lá do planejamento, criar o número de inscrição e você lançar, é um absurdo o Canadá, você conhece o Canadá hoje? Tem casas... 90% são casas acabadinha, bonitinha, melhor que um quarto centenário, um bairro que... Então eu acho que não tem porquê. Eu acho assim, o governo ele não pode ser acusado, que vai começar a organizar. Eu acho assim, o povo ele quer ter aquilo dele. O oratório, hoje as leis estão mais simplificadas para dar os títulos de concessão para uso e fins de moradia. Então nós temos essa vantagem. Quando eu coloquei aqui, você me pergunta da habitação, o Raimundo, pelo conhecimento, a ligação com o movimento do MSTU, e o Diniz, que ele fez, que ele tirou 400 e poucas famílias lá, nós tiramos da palafita, e lá depois construiu aqueles predinhos no canto lá, foi aquelas famílias que foi tirada dali, foram para o Bolsa Aluguel e depois retornaram para lá. Então, tudo é possível, mas você precisa de muito trabalho, de muitos recursos. Hoje, o Zaira... Quais são esses recursos? Quando você fala assim, precisa de muito recurso, que recursos são esses? Primeiro, eu acho que na habitação nós temos que começar a se pensar de arrecadar, através da Urban. Começar a organizar, tipo, bairros que tenham a condição, não vou dizer um núcleo bem simplesinho, sem infraestrutura de se pagar, mas um bairro, citar um exemplo, Canadá, não tem uma arrecadação de IPTU, eu acho que temos que começar a arrecadar através da Urban. Por isso que eu falo para você, aí a cidade começa a produzir. Quando você produz 20 unidades, você começa a arrecadar, você consegue ir fazendo mais 2, 3 unidades. Porque Mauá, nós temos aqui, se não me engano, em área de risco, pelo IPT, mais de 5 mil famílias em área de risco, situação precária mesmo. Então, por isso que precisa de dar essa sequência. De trazer recurso é Brasília. Hoje nós temos um recurso parado em Brasília
de mais de 90 milhões. Inclusive, aqui, eu vou até falar, antes da eleição, eu e o Juvenildo Lopes Soares, nós fazemos parte da ADEAB, que é a Associação para o Desenvolvimento Habitacional do Brasil. Mais uma coisa que eu esqueci de falar. Nós estivemos em Brasília, logo depois do impeachment da Dilma, protocolando na Caixa, no Ministério das Cidades, um protocolo da nossa associação para não parar os recursos. Que existe já projeto andando no Zaira, na área do Chafica, onde eu coloquei. E depois disso, nós fizemos uma denúncia no Ministério Público Federal em São Bernardo e juntamos mais de 4.000 páginas de documento de todo o nosso trabalho de 2006 para cá. Poucas pessoas sabem disso, porque a gente não participa da mídia. Então, a saída, eu acho que tanto aqui da Secretaria de Habitação e da Urban, como o déficit é muito grande, eu acho que precisa se organizar, começar a arrecadar um pouquinho. Quando fala arrecadar, não tem por que você entregou, as casas estão lá tudo invadidas, os 64 apartamentinhos, que era um projeto para tirar, sabe o quê? A urbanização do Kennedy. Era para abrir rua do Kennedy, tirar as famílias de lá e trazer para cima. Hoje não foi feito nem regularização, não conseguiram fazer a urbanização do Kennedy, que veio dinheiro para isso, e ficou parada. Então por isso que eu falo que tem saída. Eu vejo que o prefeito Átila, ele está indicando as pessoas com conhecimento. Aí só vai depender de vontade política de ambas as partes ir para Brasília. Nós estamos vivendo uma crise. O IPTU, o cidadão está tendo dificuldade para pagar. Você vai me responder daqui a pouquinho? O que você acha que nós podemos fazer? Até porque o próprio município, o Átila, falou recentemente que esse ano nós tivemos uma arrecadação de 800 milhões, o que era para ser de 1 bilhão e 200 e não houve essa arrecadação. Você acha que existe uma forma de incentivo para que o cidadão mauaense possa ter condições de poder pagar o IPTU, para que a gente possa gerar impostos para trazer desenvolvimento para a nossa cidade com relação ao IPTU? Mas você responde daqui a pouquinho isso aqui, e eu volto agora com o Gesomar. Eu tenho dificuldade, às vezes eu falo Josemar, assim como o João Fávaro, eu falo João Fávaro, até pela nossa intimidade, então eu fiz questão de colocar um papelzinho aqui, para não esquecer que não é Josemar, é Gesomar, e a gente tem essa dificuldade. Gesomar, a importância do secretariado, em especial, ela é importante com relação ao sindicato, assim como os vereadores, que na maioria das vezes são que aprovam lá os projetos que vocês passam por lá. Haja visto que dentro do nosso secretariado nós temos lá o Pacola, que é um servidor, e agora vão ter de volta a doutora Sandra, que é da área da saúde, uma servidora da saúde, né? Deixou o posto dela como vereadora, parece que ela, pelo menos na última sessão, ela falou que vai voltar a ser uma servidora. O papel do servidor é importante, do secretário é importante para o sindicato, assim como os vereadores também, ou não? É importante, sim, dentro que eles assumem esse cargo e tenham humildade. Porque, primeiro, que eles não entendem da máquina administrativa. Quem entende são os funcionários de carreira. Então, eles têm que se cercar desses funcionários de carreira para fazer a secretaria dele andar. Parar com esse assédio moral, que é muito forte dentro da prefeitura, sabe? A gente está combatendo isso aí, está brigando no dia a dia. E em relação à vereança, é importante, você vê, porque para nós, servidor público, tudo que vem para os trabalhadores tem que passar pela Câmara Municipal. Em vista, você viu lá, a semana passada, a luta que nós travamos lá e conseguimos lotar a Câmara para pedir para devolver um projeto, que é o projeto da maldade que o Donizete fez aqui em Mauá. Que é o do Vale, você está falando? Que é do Vale, exatamente. O Donizete, ele fez que nem aquela vaca holandesa, que dá 20 litros de leite e depois mete o pé no balde. Porque o resto está caminhando. Então, já que você entrou no assunto, vamos falar então sobre essa reivindicação que vocês estão fazendo. Na verdade, o servidor ele já recebe um transporte, um vale transporte no valor de R$ 3,80, que é pago em dinheiro para eles, é isso? Perfeito. E aí o executivo, ou seja, o prefeito, quer transformar esse pagamento em forma de cartão e ainda colocando um valor de R$ 4,50.
E o sindicato está brigando para que essa lei não aprove, que vocês continuem recebendo em dinheiro, mas não precisa ser R$ 4,50. Ou seja, vocês estão poupando ainda 80 centavos aí do poder executivo, né, dos gastos públicos. E qual a razão de vocês não aceitarem, não achar necessário esse vale em forma de cartão? Veja bem, antigamente a gente tinha um cartão, o Vale Transporte, e nós fomos assaltados diversas vezes, que você tinha que colocar 1 ou 2 funcionários dentro de um carro e mandar buscar. Ali em frente à Pirelli, os caras roubaram 2 vezes, inclusive nós temos um funcionário até hoje com um problema, que é o Cidim, que hoje trabalha no DP do Parque das Américas, que tomou 2 tiros, porque os caras roubaram tudo. E através disso, na época, nós entramos com a solicitação para que fosse transformado em pecúlia. E foi feito. Isso faz 20 anos atrás. Quer mudar? Esse dinheiro cai na conta do trabalhador, ele tem aquilo lá como salário. Não é salário, mas ele tem aquilo lá. Aí a forma que ele vem trabalhar, ele vem a pé, ele vem de bicicleta, ele vem de avião, isso é outra história. O pessoal dele, mas esse valor acaba ajudando no custeio familiar dele, às vezes, né? Porque ele vem de a pé, ou vem de bicicleta, ou ele tem de carona com o colega. É uma coisa importante, que às vezes o funcionário mora lá no Itapeva, vem em 2, eles põem a gasolina, leva a esposa para trabalhar. Exatamente, né? Também eu acho que isso interfere muito. Não que ele está usando de forma errada. Ele vem em 2 no carro, ele leva a esposa, leva a filha até o centro. Então, eu acho que isso é uma coisa que agora, você está correto, e do Vale não era só o sindicato. Não, e cá entre nós, esses 80 centavos que eles subentendem que vai pagar a mais, ele vai estar favorecendo a empresa de ônibus, não é isso? Então não é o servidor, é a empresa de ônibus. Se você vê o absurdo da mensagem que o prefeito manda, redução de despesa. Redução de despesa, se ele fosse abaixar para R$ 2,80, aí sim ele estaria... Quanto que vai onerar os 80? Tem um cálculo? Não tem ainda. A gente não se preocupou. Primeiro nós se preocupamos em tentar derrubar esse projeto. Barrar. Deixa para o novo prefeito que vai assumir, para que ele tome essa decisão, se ele vai colocar para frente ou para trás. Se ele for colocar para frente, pode ter certeza que ele vai comprar uma briga com o sindicato. Isso não tenha dúvida disso. E nós vamos estar organizando os trabalhadores. Então eu entendo que isso aí só vai beneficiar a empresa de ônibus, que há um rumor muito grande, muito forte na cidade, que o prefeito parece ter uma partezinha lá. Não sei se procede ou não isso aí, não sou eu que falo, é o povo. Agora cá entre nós, a última sessão aconteceu nessa última terça-feira, né? Então, com certeza isso vai para a próxima legislatura, é isso? Talvez até nem aprovem mais isso, né? Positivo. Segundo o presidente da Comissão de Justiça, o vereador Wagner Rubinelli, me garantiu que ele pediu diligência do projeto simplesmente para devolver para a prefeitura, para eles fazerem uma análise com mais critério e ver de repente o que poderia fazer em relação a isso. Agora você vai me responder também, depois dos nossos comerciais. A Sindiserv também entrou com uma ação judicial para defender os trabalhadores da Sama. E eu quero que você me responda a respeito disso daqui a pouquinho, depois dos nossos comerciais. Você sabia que as pessoas se lembram de 20% das informações que leem e 30% do que ouvem? Mas quando a mensagem é um vídeo, a retenção dessas informações é de 70%. Por este motivo, os vídeos são praticamente 3 vezes mais eficazes que as outras opções. E agora, com o serviço Divulgação Express do canal NBS, você poderá transmitir seus anúncios em vídeos de maneira mais ágil e eficiente. Além do seu anúncio estar sendo inserido nos conteúdos do canal NBS, você também poderá compartilhar nas suas redes sociais com seus amigos e clientes. E quando você ver o retorno, não vai mais querer abandonar esta ferramenta que já tem ajudado muitos empresários a vender mais e atrair novos clientes. E os custos são tão baixos que você vai se perguntar por que não fez isso antes.
Ligue 4518-1244 ou 94036-4050. Divulgação Express, canal NBS. Canal NBS, mesa redonda, aqui do meu lado, João Fávaro e Gesomar Alves Lobo, no nosso mesa redonda, uma participação muito especial e a gente tem certeza que você deve estar gostando. Eu deixei aqui uma pergunta para o João Fávaro, com relação ao IPTU, com relação a esses impostos que o povo está pagando, a crise, tem alguma forma da gente poder trabalhar com relação à população para que ela possa pagar o IPTU dela direitinho e a gente poder arrecadar fundos para a nossa cidade, ou tem que sempre recorrer a Brasília, recorrer a outros fundos, outros meios? Não, eu não sou especialista da área, né? O IPTU, na realidade, é uma fonte que todo município tem que ter. Tem que ter para poder fazer a sua manutenção na cidade. E, na realidade, hoje nós vivemos numa crise econômica no país. Não é só Mauá, é todos os municípios, né? Então, todos estão com essa dificuldade de arrecadação, né? Então, o que o brasileiro faz, no meu entendimento? O que você corta? Você vai deixar de comprar a sua cesta básica ou vai pagar a parcela do IPTU? Eu compro a cesta básica e deixo de pagar o IPTU. Então, isso é o que todos... na linha do comércio, por exemplo, eu sou comerciante hoje. Se apertar, quem que eu pago? Eu pago o meu fornecedor, meu funcionário e deixo de pagar o governo. Isso é uma coisa que vem acontecendo no país. Inclusive, o pacote econômico ontem mostrou isso. Algumas coisas que eles vão fazer umas concessões para diminuir juros, para poder arrecadar. E uma das coisas que todos os governos fazem, né, é uma redução de juros, tentar resgatar... Aquela anistia. Anistia, isso. O que eles fazem? Aquela anistia, o projeto de lei, quando você fala do vereador, é aí que é importante. Isso tudo é aprovado na Câmara de Vereadores. Os vereadores eles têm que estar participando disso, até pedindo. Não é o vereador que pode fazer isso, mas ele pode chegar para o prefeito, envia lá um projeto de lei, a gente ajuda a articular o pessoal para arrecadar um pouquinho mais. Por quê? O que acontece do IPTU? Eu estou trabalhando. Daqui a pouco eu fico desempregado 1 ano. Aí eu arrumei emprego. Aí eu vou ver lá, minha dívida está muito alta. Então, é uma mão dupla. Aí eu quero pagar, mas o juro está alto, então eu fico esperando o refis, uma redução, uma lei para isentar, para poder voltar a pagar o IPTU. Mas assim, no geral, o povo, ele gosta de pagar as suas coisas. Com certeza. Ele gosta. E hoje acho que o prefeito tem que prestar muita atenção, porque tem muitas empresas grandes que deixam de pagar, de tanto o IPTU ou o ISS. Então, o prefeito ele vai ter uma habilidade nesse sentido. Quando você fala de buscar, sempre todo o governo e o prefeito Átila está mostrando isso. Já teve em Brasília, antes na mesmo saúde. Assumir, né? Eu nunca vi isso. Ele está de parabéns, inédito. É difícil. O que ele está fazendo no governo de estado, em Brasília, vai precisar buscar lá os recursos lá com o PMDB, a questão do Zaira, que tem lá, que dá para caminhar, que a gente até fez essa denúncia. Então, a questão do IPTU, o Gesomar até pode falar um pouquinho, mas é natural nessa crise, no desemprego, que tem esse déficit mesmo. De compra, né, Gesomar? É verdade. E uma coisa que me chamou muita atenção, João, é quando você citou o Canadá e o oratório. Hoje, nós temos no Jardim Canadá, aquilo que você falou, as melhores casas de Mauá. E o cara não contribui, não paga IPTU, não paga taxa de lixo, não paga nada. E isso está errado, isso é dos governos paternalista que era. Hoje não dá mais para você fazer uma política nesse sentido. Então eu quero parabenizar se o Átila realmente seguir essa linha. Não sei se o raciocínio dele de trazer o secretário de habitação, uma pessoa já ligada nessa área, colocar o Diniz na Urban, porque já fez um belo trabalho, eu acompanhei aquele trabalho da Palafita, e passar a cobrar o IPTU do Jardim Canadá e uma boa parte do Jardim Oratório. Dá para se fazer. Vai ter
algum problema? Vai sim, porque o povo está mal acostumado. Mas ele tem que ter coragem para fazer isso, senão ele não consegue administrar Mauá. E falo para vocês, sem medo de estar falando besteira, Mauá está no fundo do poço financeiramente. Pode ter certeza disso. O Átila vai pegar aí uma... É feio, é feio. E o Átila, ele sempre fez projeto de lei, quando ele trabalhou de vereador, o pai dele na Secretaria de Obras, quando eu trabalhei em 2005, 2006, no governo, ele cria aquela individualização do IPTU. O que é a individualização do IPTU? Tem uma área grande invadida, e eu tenho lá meu terreninho, eu quero pagar, eu faço a medida do meu terreno, levo lá e protocolo, eu vou pagar meu quinhãozinho daqui. Isso ajudou muito o Mauá. O PT veio e tirou, disse que é inconstitucional. Então, inconstitucional para o município... Arrecadar por vontade, né? E outra, não, o Nilton, não era obrigado. Eu fazia o meu desenhinho do meu terreno, do jeito que é meu terreno, se é 5, se é 7, por 20, por 30 e tal, ia lá na área particular, não na área pública. E fazia o projeto, o PT veio e tirou. Nas 2 vezes que eles assumiram, eles tiraram. E deixou de arrecadar. E aí, como você falou, o Canadá, que podia estar com número de inscrição, oratório, várias casas. E outros bairros, nós temos núcleos de subhabitação, Mauá, nós temos 130 e poucos núcleos de subhabitação, que são áreas melhores. Eu vou dar um exemplo, do lado do campo do Quarto Centenário, Leonel Lima e Silva, casona de primeira linha. É só cadastrar aqui, bom, aquilo ali é pública, eu dei até um exemplo, mas ali é pública. Mas tem outros que é área particular e não paga. Acumula-se uma dívida na área grande, total, impagável, e ninguém paga. Aí fica no nome do proprietário, 100 moradores lá, estou dando um exemplo lá, os seus quinhãozinhos lá dos seus lotes, não pagando nada, querendo limpeza pública, lixo. Você cobra do poder querendo público, esgoto, que na verdade querendo não contribuir. E aí eu quero deixar até um recado aqui. O prefeito vai ter muito problema, o secretário de habitação vai ter muito problema, o Diniz vai ter muito problema. Por quê? Eu moro no Jardim Quarto Centenário, atrás a área do núcleo Pajuçara, atrás do Canadá, que você sempre, é um terreno desapropriado, a invasão está a 100 por hora lá do lado. Na estrada do Regalado, a invasão está a 100 por hora. Nós estamos caminhando num caos habitacional em Mauá. Se a gente não tiver, não brecar, Jesomar, você acabou de falar que Mauá está no fundo do poço de grana. Como que nós vamos, o prefeito, o secretário de habitação, o superintendente da Urban vai dar conta disso? Não tem uma estrutura, Mauá ela precisa de uma estrutura de fiscalização forte. Por quê? Está lá, o que os governantes agora estavam falando, secretário? Não, é área particular, nós não podemos fazer nada. Como não pode fazer nada? Se 10 mil famílias invadir lá naquele fundo todo, entre Regalado, entre Pajuçara, naquele fundo do Lusitano, lá pro Vital, o que vai acontecer com a nossa cidade? Nós vamos precisar de água, energia. Isso. E vai vir aonde? Bater onde? Na porta da prefeitura. Aí vai falar que o prefeito é ruim, que o secretário de habitação é ruim. Olha, E o povo não vai aceitar. Fala, não, a prefeitura não tem dinheiro, não tem recurso. Nós não vamos aceitar isso aí. Governo Leonel e governo Diniz, na época, nós somos firmes. Eu enfrentei gente com machado, com enxada, com foice no Pajuçara, e nós não deixamos invadir o Pajuçara. Hoje é vergonhoso o que eles estão fazendo. Fechou os olhos, é como está fazendo da passagem aí do servidor. Fechou os olhos, está lá, um descaso total. Né? Eu acho que vale a pena até você fazer uma reportagem para ver a situação que está ficando Mauá, lá no fundo, do lado do Canadá, na estrada do Regalado. São milhares de famílias se assentando para lá. E aí, como nós vamos resolver isso? E aí tem um problema mais sério, que o povo não enxerga. Por exemplo, quem mora lá no fundo, quem mora no Canadá, no Itapeva, na Vila São José, na Jardim Silva, Jardim Estrela,
Você sabe o que acontece com os seus imóveis? Desvaloriza. Aí que está o grande problema, né? A valorização do imóvel. Grande problema social. Então eu espero que o Átila, o prefeito Átila, está com uma vontade tremenda. Eu espero que o secretário de Habitação, pelo conhecimento, vai ter que pensar ao contrário, porque quando você é do movimento, você briga para invadir. É verdade. Para invadir, para chegar lá no espaço. Mas agora, como secretário do movimento, tem que ser organizado. E pensar, é uma autocrítica que eu falo assim, quando você assume a caneta, quando você está do lado de fora, você quer isso, você quer aquilo, mas aí depois quando você põe um cidadão lá para morar, e ele não tem água, ele não tem esgoto, e aí também não tem escola, não tem a creche, vai sobrar tudo para o prefeito. É verdade. E ainda voltando ao IPTU, eu viajei há uns 10 anos atrás, aí eu era divulgador de uma gravadora, de várias gravadoras, e eu passava por várias cidades também. E no interior dessas cidades, a maioria por onde eu passava, que a gente viajava mais ou menos no mês de janeiro também, tinha aquela arrecadação do IPTU. E as cidades, elas faziam uma espécie de um incentivo para o cidadão pagar o imposto. O que eles colocavam? Olha, pagando em dia o seu IPTU, você vai concorrer a 2 carros, uma casa própria, e o brasileiro gosta de participar, tanto é que a gente vê aí pela Loteria Federal. Então, a prefeitura da cidade, não sei se ainda juridicamente isso eu percebi há 10 anos atrás, se ainda pode juridicamente, mas trazer um incentivo para que a população pudesse, pagando em dia o IPTU, concorresse a uma casa própria, concorresse a carros, enfim, coisas desse tipo, entendeu? Isso aí é uma sugestão, não sei se ainda pode, né? Eu não sei se Josamar, eu nunca tinha visto isso aí. Eu acho interessante, porque eu não sei se juridicamente precisa até dar uma estudada nisso, né? A gente é formado em direito, mas às vezes a gente não atenta. Eu acho que tudo que for de incentivo para criar o cidadão é a mesma coisa do lixo, né? Que o pessoal quer jogar lixo em qualquer lugar. Então, eu acho que tudo que puder criar, eu acho que é uma boa sugestão. Eu não tinha visto isso aí, porque assim, viajar no interior. Precisa agora consultar o jurídico para ver se é legal. Pelo menos há 10 anos atrás, que é o tempo que eu fazia divulgação e passava por várias cidades, eles costumavam fazer isso, sabe? Era uma forma de incentivar o morador, o cidadão, a pagar os seus impostos para que pudesse arrecadar, né? É uma forma. Até mesmo nessa própria anistia se faz uma campanha dessa forma, vai lá e a gente vai estar concorrendo. É uma forma de arrecadar dinheiro para a nossa cidade. Bom, nós vamos para um breve intervalo comercial e o Josemar ainda ficou de dar uma resposta com relação aí a essa ação judicial que eles entraram para defender aí os trabalhadores da Sama. A gente volta daqui a pouquinho depois dos comerciais, tá ficando legal. Você sabia que as pessoas se lembram de 20% das informações que leem e 30% do que ouvem? Mas quando a mensagem é um vídeo, a retenção dessas informações é de 70%. Por este motivo, os vídeos são praticamente 3 vezes mais eficazes que as outras opções. E agora, com o serviço Divulgação Express do canal NBS, você poderá transmitir seus anúncios em vídeos de maneira mais ágil e eficiente. Além do seu anúncio estar sendo inserido nos conteúdos do canal NBS, você também poderá compartilhar nas suas redes sociais com seus amigos e clientes. E quando você ver o retorno, não vai mais querer abandonar esta ferramenta que já tem ajudado muitos empresários a vender mais e atrair novos clientes. E os custos são tão baixos que você vai se perguntar por que não fez isso antes. Ligue 4518-1244 ou 94036-4050. Divulgação Express, canal NBS. Muito bem, esse é o Mesa Redonda aqui com João Fávaro e Gesomar Alves Lobo, da qual ficou devendo aí uma
uma resposta, vamos dizer assim, pra gente, né? Haja visto que não teve muita fofoquinha não, né? A gente só gosta de fofoca. Coisa séria, Vocês estão sabendo de alguma coisa? Vocês estão sabendo de alguma coisa do secretariado? Ainda falta gabinete, administração de modernização, assuntos jurídicos, comunicação social, cultura, governo, obras, planejamento urbano. Eu contei uma, a fofoca do Diniz, da Urbana. A autarquia, né? Da Porque essa aí ninguém esquece. doutora Sandra, para mim foi uma novidade. O quê? Ela ir para o governo do Átila. Ah, é? Não. Ela não vai pro governo. Ela não vai Ela vai pro governo. assumir. Ela vai voltar ao cargo de ao origem. cargo de origem. Ela é dentista. Ela é dentista, ela vai Perfeito, voltar perfeito. ao trabalho de servidora pública como Isso. dentista. É verdade, é verdade. É isso mesmo. Gesomar, a Sindserv entra com uma ação judicial para defender trabalhadores da SAMA para garantir a manutenção de jornada de trabalho. O que aconteceu? O que está acontecendo com relação a isso? Na realidade, é assim, você cria um projeto tão grandioso que nem esse aí, eu falo grandioso, eu não sei para quem. Se é para o poder público ou se é para devolver a SAMA à Sabesp. Esse é um ponto. E você não se preocupa com 100 trabalhadores que têm estabilidade, são todos concursados. A situação que vai ficar esse pessoal. Você imagina como é que está a cabeça desses trabalhadores da SAMA? Isso há mais de ano. Qualquer momento correndo o risco de perder o seu salário. Porque hoje a SAMA ela tem um salário diferenciado aqui debaixo da prefeitura. Que a SAMA sempre foi o primo rico e nós o primo pobre. Então os benefícios deles são sempre o triplo do nosso aqui embaixo. É o triplo. Né? E tudo que a gente conquista aqui vai para lá também. E então a gente fizemos várias reuniões com todos os trabalhadores da SAMA. E a última reunião foi no sindicato com a comissão, que a gente tem uma comissão instituída lá na SAMA, junto com o nosso departamento jurídico. E a gente entendia que a prefeitura só poderia dar a permissão para que assinasse a ordem de serviço depois que regularizasse a situação de cada trabalhador. Você trabalha em tal setor, você quer ir para onde? Eu tenho tal local que encaixa você. Sem o desvio de função. Sem o desvio de função, porque o desvio de função também o sindicato não vai admitir. Que eu prestei concurso para ser encanador. Tem que ser eu não posso ser professor, eu tenho que ser encadador. Verdade. Eu prestei para ser manobrista, eu tenho que ser manobrista. Aí nós entramos com ação, pedindo que o juiz desse uma liminar, um pedido de liminar, para que eles não assinassem a ordem de serviço enquanto não definisse a situação dos trabalhadores. Foi muito bom o trabalho. O juiz nos respondeu da seguinte maneira: ele não deu a liminar de bate-pronto, mas como nós não tínhamos elementos suficientes, não tinha acesso ao processo para você poder fundamentar, porque na justiça você tem que, você que requerer alguma coisa, você tem que fundamentar, tem que mostrar que você está certo. E conseguimos uma medida cautelar para que a gente provasse a estabilidade desse pessoal. Nós tivemos uma reunião no dia seguinte na SAMA com todos os funcionários e a nossa advogada já entrou com todos esses documentos que o juiz solicitou e nós estamos no aguardo de uma liminar. Por quê? O próprio governo tinha um compromisso com o sindicato e os trabalhadores de só assinar a ordem de serviço depois que tivesse resolvido a situação dos trabalhadores. Eu não posso falar mal desses superintendentes que está aí não, viu, João? O cara me surpreendeu. O ex-vereador, o Paulo Soares. Ele conseguiu, em 7 ou 8 meses, tirar a SAMA do buraco e levar a SAMA num patamar muito bom, com a administração dele. E hoje a SAMA ela tem condições de se pagar. Não há necessidade de fazer o que estão fazendo. É boato, isso boato. Tem história para boi dormir, tem alguma coisa errada nisso. Ela tem condições de se pagar, sim. Eu não sei a quem interessa, essa PPP. E ela consegue pagar água para a Sabesp? Me diga uma coisa. Não, ela não está conseguindo pagar, porque ela, se eu não me engano, ela tem que pagar em torno de 2.800.000 por mês. Por mês. O mês passado pagou 200 mil reais. Eu sempre me questiono,
Da onde vem essa dívida de 2 milhões? Porque o cidadão, se ele atrasar 1 ou 2 contas, ele já corta. Ou seja, aí cortando ele vai lá e paga. Não existe, como se diz, uma dívida do parte do consumidor. Nós temos um desperdício de água na nossa cidade, aproximadamente 40 e poucos por de cento? 35% a 40%. Desperdício por falta de organização administrativa. E a gente paga por isso, né? E nós pagamos por isso. Então você vai acumulando, se torna uma bola de neve, não tem jeito. Agora, para a gente finalizar aqui, Jesomar, quantos funcionários... Primeiro, depois que o Átila foi eleito, já houve alguma conversa com relação a vocês dois para discutir assuntos do sindicato, dos servidores ou não? Olha, a sua pergunta veio calhar numa hora muito boa. Infelizmente ainda não. 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 E eu até entendo que o prejuízo da falta desse diálogo não é meu, é dele, Entendo. como administrador. Porque a gente tem condições de contribuir muito com a administração, sem perder nossas origens. Com responsabilidade, nós temos condições de fazer muita coisa, né? E, lógico, tem muita coisa que está me preocupando. Nós estamos aí próximo a ter uma reunião com o prefeito, né? Para que a gente possa estar discutindo com ele e mostrando para ele alguma saída que a gente enxerga pelo o tempo que a gente está aí nas administrações passadas, né? E lógico que ele era vereador, mas ele era outra forma de legislar e tal. Mas nós estamos aguardando, a qualquer momento a gente está sentando para conversar com o prefeito. E eu tenho uma curiosidade também. Hoje, quantos servidores aproximadamente tem em Mauá e quanto representa isso em folha para o município? Você tem uma ideia disso? Não? Você me apertou, você me abraçou. Nós temos hoje em torno aí de 6 mil trabalhadores, sem contar os comissionados. Tá. Né? Sem contar os comissionados. E a folha de pagamento eu não posso te precisar nesse momento, mas eu posso amanhã não, segunda-feira mesmo enviar para você. Ah, legal. Deixa eu só fazer uma pergunta em cima disso. O nosso prefeito atual, ele também mandou um projeto lá para a Câmara para aprovar A redução de cargos. funcionários, né? Conversou com o sindicato também? Não. Não. Vocês nem ficaram inteirados da alteração que ia ter? Não, João, a gente Que mexe em tudo, né? Mexe. A gente entende o seguinte, esse projeto que ele mandou para a Câmara, ele tinha a obrigação de mandar. Primeiro, ele está sendo pressionado pelo Ministério Público. Então, o que ele fez? Eu falei, eu vou fazer a minha parte. Eu mando para lá, se rejeitar, que se dane, lava as minhas mãos. Quer dizer, mas ninguém participou de nada. Ninguém participou, não houve discussão, inclusive em relação a o Vale Transporte aí, também não houve uma conversa. Né? Porque se o cara é democrático e procura o diálogo, quando ele viesse conversar com ele, ele falou, prefeito, você vai se jogar Vai se queimar por causa de nada. Você entende? Então a gente tem condições de contribuir. Agora, desculpa a minha ignorância, mas o cargo comissionado, ele tem também assim, uma relação com o sindicato, alguma coisa assim? Não? Sim, ele é trabalhador como outro qualquer. Então Agora, ele sim, existe o seguinte, existe o comissionado vagabundo, que só vai lá no fim do mês para assinar a folha de frequência, mas você tem, a grande maioria são trabalhador. São cara que trabalha, que quer aprender. Entendeu? Você entende? Então eu entendo que são todos trabalhadores. Eles são regidos pelo estatuto, a lei maior que rege o servidor público. E a gente não interfere nas decisões do prefeito em relação a comissionado, porque é um cargo de provimento dele, que ele contrata, ele demite a hora que ele bem entender. Entende? Agora, o concursado já é diferente. Legal. Gente, querem complementar mais alguma coisa? Que vocês querem deixar alguma mensagem aos servidores? Não, eu desejo a toda a categoria do serviço público um feliz 2017 aí, e que Deus ilumine a mente dos nossos administradores para que a gente tenha menos problema nessa gestão que vai entrar. Porque a gente até entende pela própria experiência do Átila, e ele, compromisso que ele assumiu dentro do sindicato, que ele foi lá, não foi uma vez não, foi várias vezes,
de administrar junto com o sindicato. Porque o que acontece é que às vezes você coloca determinadas pessoas em cargos e ele não tem competência para aquilo. Não tem competência. Então ele quer fazer aquilo lá, atropelar o processo. E hoje em dia você não pode fazer mais isso, não tem mais como. É diferente. Você tem que respeitar o ser humano, você tem que respeitar o trabalhador como gente, como pessoa. Então eu quero pedir para todo o secretariado dele pensar muito bem antes de tomar qualquer atitude, porque o sindicato vai ficar sempre de alerta em defesa dos trabalhadores. Beleza. Aqui eu recebi o Gesomar Alves Lobo, da qual eu agradeço imensamente por eu ter confiado em poder participar aqui do nosso Mesa Redonda. Eu que agradeço. E deixa simbolicamente aí o nosso microfoninho, que representa aí a comunicação. Muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Mesa Redonda. O mesmo eu faço com o João Fávero, entrego aí o meu simbólico microfone aqui da comunicação e deixo também para você, ô João, aí as nossas câmeras para que você possa fazer aí as suas considerações finais e mais uma vez também agradeço pela confiança de você poder aqui participar do nosso Mesa Redonda. Agradeço você, Newton Santos, o Gesomar, pela participação, a todos os internautas, desejar boas festas. E assim como o Gesomar colocou, eu gostaria aí que o nosso prefeito, que vai assumir dia 1º, todos os vereadores, pensassem, todos os secretários, na cidade, porque Mauá está precisando muito desse conjunto, e dizer que nós estamos numa mudança política no Brasil. Muita coisa mudou, muita coisa hoje está diferente, então nós temos que também, e eu estou acreditando muito no prefeito Átila, na maneira que ele está fazendo, conversando, buscando recurso. Eu espero que Mauá tenha um bom governo aí de 4 anos com o prefeito Átila e todos os vereadores. Obrigado e até mais. Maravilha. Então vamos para o nosso encerramento aqui. Eu gostaria de agradecer mais uma vez pela sua paciência, pela sua audiência e continuar pedindo para que você compartilhe, para que você curta, para que você dê o seu like, para que você se inscreva no nosso canal, é claro, fazendo as suas críticas, mesmo que árduas, né? A crítica ela é sempre bem-vinda para que a gente possa estar sempre melhorando, para que você possa ter sempre o melhor conteúdo, sempre a melhor informação. Quero agradecer a produção de Gilberto Geraldini e também as imagens de Carlos Garcia. Você que nos acompanhou, o nosso muitíssimo obrigado e até a nossa próxima edição do Mesa Redonda. Obrigado!